Olá pessoal, tudo bem? Então, tendo a oportunidade de vir trocar uma ideia com vocês um pouquinho. Geralmente nós trocamos esses ensinos com os nossos médios, nossos integrantes e acabamos deixando público no YouTube, né? Nos canais, nas plataformas, para que algumas outras pessoas que também simpatizam com flores, que têm alguma dúvida, algum questionamento sobre alguns assuntos, que essas pessoas também possam usufruir de um pouco do nosso ponto de vista. Lembrando que a gente sempre fala que é o nosso ponto de vista, né? Existe várias pessoas, vários irmãos, e todo mundo tem o seu livre caminhar, né? Por isso que quando a gente fala mesmo de umbanda, né, a gente costuma falar que existem umbandas, né, que existe uma umbanda para cada um. E isso é muito importante ressaltar, porque às vezes as pessoas entram no detalhe de entrar na guerra, de disputar o conhecimento. O meu conhecimento vale mais que o teu conhecimento vale mais que o meu, e aí começam guerras que são desnecessárias, né? São totalmente desnecessárias nesse caminho. Então, para quem não me conhece, então, eu sou o Benê, sou dirigente espiritual e sacerdote do Instituto Cultural Espiritualista Flores de Aruanda, também conhecido por guardião da sinceridade, tá? No xamanismo, porque o Flores é um instituto espiritualista, ele segue tanto a Umbanda quanto o xamanismo também, Santo Daime. Nós temos nosso caminhar aí, nosso leque, né, que a gente segue. Então, geralmente a Joana assume um pouquinho dessas aulas, então, dessas contribuições, né? Mas hoje eu resolvi dar a minha parcela de contribuição dentro deste meu ponto de vista, tá? Então, a gente hoje eu queria muito falar dessa questão que as pessoas buscam muito o nome dos guias, né? Além de querer saber o nome dos guias, as pessoas ainda elas se prendem ao movimento, né, de tentar compreender, fazer a compreensão da questão quando se trata dos orixás. De que orixá a gente está falando, do caboclo, de que orixá nós estamos falando do preto velho, de que orixá nós estamos falando, né, nós estamos falando de Exu, de Pombagira, qual será o orixá? A gente fica nesse tanto questionamento, né? Então, como eu mencionei no início, a gente está falando do meu pensamento particular, um pensamento que a gente segue aqui na nossa egrégora. Então, dentro deste olhar, né, que a gente começa a colocar, a primeira coisa é que eu preciso trazer que a gente tem um vasto nível de informação na internet, mas a gente tem que parar para olhar para um detalhe que é muito importante dentro desse caminho. E qual seria esse detalhe dentro do caminho? No meu ponto de vista, um detalhe muito importante é que todos nós sabemos que no momento que nós recebemos uma entidade, tá? Que é um preto velho, a gente sabe que ele corresponde aos orixás Obaloaiê, Omulu, Nanã. Se a gente está falando de caboclo, a gente sabe que ele responde a Oxóssi, né? Se a gente sabe que muitas vezes vamos falar dos boiadeiros, a gente vai lembrar de Ansã, Mãe Lugunã, né? Essas forças, né, do movimento também, né? Se vamos lembrar às vezes de marinheiros, vamos lembrar de Iemanjá. Se vamos lembrar do vasto, né? Vasto das crianças, vamos lembrar de Xumaré, e assim vai indo. Só que existe um detalhe que às vezes pode passar despercebido. E qual é esse detalhe que passa despercebido na maioria dos nossos irmãos médios que estão nessa busca incessante? Dentro das linhas de Umbanda, dentro das falanges trabalhadoras, sim, existe um orixá que comanda esta linha de trabalho. Então, quando a gente for olhar de caboclos, nós estamos falando de Oxóssi.
Oxóssi é o orixá que comanda e rege a linha dos caboclos. E neste conceito, então, a gente sabe que todos os caboclos, eles seguem uma hierarquia que remete a Oxóssi, porque Oxóssi é o comandante das entidades da falange tão amada por a gente, que é os caboclos. Então a gente já começa por este ponto. Só que o ponto que é o detalhe que eu queria trazer hoje para vocês é: alguma vez você já parou para pensar, meu irmão médium, meu irmão aluno, meu filho aqui da casa, você já parou para pensar que a tua entidade, o teu caboclo que trabalha contigo, ele já foi humano? Ele hoje trabalha como espírito e ele já foi humanizado? Ele já teve uma encarnação antes de ascender à categoria de entidade espiritual? E aí a gente vai voltar lá àquele conceito sobre os orixás, porque a gente sempre sabe, quando a gente fala de orixás, ao menos nós vamos falar de 3 orixás que cada médium possui. Que a gente vai falar do frente, orixá de frente, né? Aqueles nossos, né, os nossos desafios, aquilo que eu não tinha na vida passada. O Juntó, né, que ele vai trazer aquela força adicional ao teu frente para te superar todos os desafios, como um meio complementar, um adjunto, né? Um orixá que veio para juntar esta força, a força do teu orixá de frente, e trazer as curas e os desafios que tu tem para enfrentar, nessa encarnação. Mas tem algo que tu sempre teve, que aí a gente fala de orixá ancestral, nesta parte da cabeça. E dentro do conceito de orixá ancestral, a gente está falando de orixá que sempre esteve conosco em todas as encarnações. Que geralmente quando a gente fala de orixá de frente e Juntó, a gente lembra que eles vêm nos trazer, porque nós reencarnamos, né, para conseguir ressignificar algo que nós deixamos para trás. Então, para que nós tenhamos mais força, mais determinação, por exemplo, eu venho com Ogum. Eu tenho que ser uma pessoa mais justa, mais correta, eu venho com Xangô. Entende? Isso é a grande sabedoria da espiritualidade. Porém, existe um orixá, ou uma orixá, uma Iabá, né, que a gente já nasce com ela, porque ela já esteve sempre em todas as nossas encarnações. E aí a minha pergunta é: por que essa entidade que se manifesta como caboclo, que pode ter sido indígena, muito provavelmente ter sido indígena em uma vida passada, por que essa entidade não teria também um orixá ancestral? Este é o primeiro fator que serve para que abra a nossa consciência a racionalizar isso. Por mais que, em tese, um espírito desencarna e ele ascende a trabalhar como guia espiritual, ou tem uma missão, que é a sua missão para ressignificar a sua alma, seu espírito eterno, né? Seu eu superior, ele tem que trabalhar como guia espiritual. Mas a vida inteira, ele teve muitas afinidades com Oxóssi, muita afinidade com os indígenas, né? E aí ele então recebe a outorga e vai buscar a sua preparação, vai buscar a sua ascensão, vai buscar aquelas encarnações em que ele foi índio de verdade, né? E ele vai se transformar num espírito, né, que vai ser um trabalhador caboclo, né? E ele tinha identificação e tinha perfil de Oxóssi, tinha a ligação com Oxóssi. E aí aonde está aquele orixá ancestral que ele carregava e que ele segue carregando? Aí é que a gente começa a cruzar, entende que cada entidade, por mais que ela responda a uma hierarquia, por exemplo, de caboclo 7 flechas, vamos trazer caboclo 7 flechas,
Caboclo Sete Flechas, ele responde primeiramente a caboclo, né? Oxóssi, comandante dos caboclos, e existe um caboclo Sete Flechas maior, e aí a gente começa a cruzar ele e saber que ele vem descendo uma cadeia hierárquica, né? Que ele tem o sete, né? Que é o dos sete mistérios. Geralmente quando a gente fala de sete, a gente lembra de Oxalá, pela força, a força dos sete raios, a força dos sete mistérios. Então, quando se fala em sete, geralmente a gente vai lembrar de Oxalá. E aí a gente lembra das flechas, a gente lembra de Oxóssi, né? Então, a gente sabe que muito provavelmente nós estamos falando com um caboclo sete flechas, que ele pode ter uma força de 2 orixás, né? Oxalá, Oxóssi. E se fosse outro, por exemplo, caboclo Ventania, né? Caboclo Ventania, por exemplo. Então a gente vai lembrar que Caboclo Ventania responde, por ser caboclo, responde ao Oxóssi, mas também aí a gente vai lembrar que esse mesmo caboclo fala de ventania e ele fala que remete a Yansan, ao movimento. Então a gente sabe que aquele caboclo, ele traz a força e o mistério dos caboclos na vibração de Oxóssi, e ele vai trazer a força de Mãe Yansan. Então assim, é uma maneira de tentar mostrar para vocês que sim, as entidades, elas têm mais de um orixá. O que muito em tese se fala em entrecruzamento. E aí, se falando em entrecruzamento, tá? O que quer dizer? É que como se viesse uma força daqui e outra força daqui. E essas forças se cruzam. E é esse cruzamento destas forças é que vão formar o seu orixá, o seu guia espiritual, desculpa, o seu guia, porque ele carrega duas ou mais forças de outros orixás. E aí é que é o detalhe, as pessoas tendem a procurar no Google, e aí procurar história, eu quero a história dos sete flechas. Pode ser que algum médium já mais maduro recebeu a história dos seus sete flechas, ou dos sete flechas que comandam a linha de trabalho dos sete flechas, mas não quer dizer que vai corresponder ao seu. Isso tem que ficar muito claro. Quem tem que ensinar e falar sobre sua história, sua energia, é o seu sete flechas. Isso tem que ficar muito claro na mente de todo médium. Procurar na internet é importante para ter uma base do que é o perfil dos filhos do caboclo sete flechas, mas sempre lembrando que ele vai ter outros orixás, ele vai ter outros entrecruzamentos, ele vai ter outras forças, e essas forças, às vezes, se eu não acreditar na minha entidade, se eu não me silenciar a minha mente, se eu não ouvir o que a minha entidade tem para dizer, vai chegar um momento que talvez ele tinha muito para falar e eu preferi procurar no Google, porque era muito mais fácil procurar no Google, nas plataformas de pesquisa, né, do que eu simplesmente realmente internalizar, concentrar, rezar, fechar meu olho, me conectar com meu guia, ter amizade com ele, deixar e ouvir e permitir o que ele tem para falar. Então isso é muito importante, tá? Eu trago assim, por exemplo, exemplos que fogem à regra. Por exemplo, meu guia-chefe é o caboclo sete estrelas, tá? Sete estrelas, ele remeteria a todo praticamente um caboclo de Oxalá, né? Porque tem os sete mistérios, os sete raios, as estrelas que remetem ao Oxalá, mas ele, toda vez que ele conversou comigo e ele se apresenta para mim, ele fala: eu tenho a força de Xangô, eu carrego a força de Xangô. Esta é minha força principal. Então, quem sou eu para duvidar do meu guia, que é o meu guia-chefe? Meu por amizade, né? Porque é meu amigo, meu irmão de caminhada, que escolheu caminhar comigo, entende? Então, aí a gente vai, por exemplo, no meu eixo de trabalho, o eixo Terra Negra, né? E aí a gente vai falar do eixo Terra, né? Terra, a gente vai lembrar de Omulu, de Obaloaiê, desculpa, gente, Terra, a gente vai lembrar de Obá, né? E aí negra, tudo que é negro, a gente remete ao Omulu, Obaloaiê, entende? A gente lembra desse conceito, tá? Que remete
a, a força dessa entidade, né? Que ele traz realmente, geralmente gosta de ensinar, gosta de conversar, gosta de falar sobre coisas da vida, explicar por que as coisas acontecem no universo. Então, assim, pode se revelar muito forte como realmente uma força de um orixá do conhecimento como o Obá, né? Então a gente começa a estudar mais, a se aprofundar. E aí é que vem as questões preto velho, né? Os pretos velhos são amigos. Converse com o seu preto velho. Você pode procurar uma história na internet, mas se você não se permitir sentar na frente, passar um cafezinho preto, servir uma canequinha, sentir o aroma do café, pegar o cachimbinho, pitar, acender pro teu preto velho, te concentra, te firma, reza, defuma, faz as coisas de acordo com o teu preto velho te sugere e conversa com ele. Conversa com ele. E ele tem muito para te dizer. Ele tem muito para te dizer. Aprenda a ouvir mais e falar menos. Pesquisar menos e internalizar mais. Tem coisas muito lindas pela frente. Então essa é uma pincelada sobre entrecruzamento, sobre orixás que os guias carregam. Então assim, não é só um orixá. Existe um orixá que comanda cada linha de trabalho, entende? Então cada guia, ele traz mistérios, traz medicinas, traz forças que são incríveis, que basta a gente se permitir e começar a prestar atenção tanto no seu nome e quanto na força, na postura, como ele é, como é o arquétipo dele, como ele se apresenta. Tem coisas que estão no nosso dia a dia. Então a gente pode refletir, curtir um pouco mais as nossas entidades, aprender um pouquinho mais, sair do modo automático, né? Sair da nossa alienação, da nossa caixa que está dentro da internet, né? Que nos ajuda pro positivo, porque senão não estaria chegando até vocês, mas também pode nos prejudicar o contato, que é o contato visceral, que é o contato com nossos guias, nossas entidades, nossos falangeiros. Então lembre-se disso. Cada linha de trabalho responde a um orixá. Reforçando. Cada entidade de trabalho, além de ter seu próprio orixá, ele pode ter no seu nome alguns mistérios que vão abrir outros orixás. Pode parecer complexo, pode parecer um ensino confuso, mas não. Está na simplicidade e na aceitação. E não existe uma regra, não é uma ciência exata. Ninguém melhor que o seu guia, seu mentor, seu guia-chefe, sua entidade é que vai chegar e dizer o melhor, o que é melhor e o que é correto dentro da força de vocês. E quem sou eu para duvidar? Vamos diminuir um pouquinho as nossas receitas de bolo, né? E vamos ser mais internos. Salve, muita luz, muito axé. Espero que tenha trazido um pouquinho de clareza para vocês. Estou à disposição sempre para tirar dúvidas aí, dentro desse meu ponto de vista. Como eu disse, que é meu, né? É assim que eu sigo, é assim que eu ensino e talvez sirva para algum de vocês aí também, tá bom? Beijo no coração.